Evangelho de Mateus, capítulo 5, todos acharam? Versículo 1 a 3. Semana passada terminamos aí a parábola do semeador e hoje vamos dar início, se assim o Senhor permitir, até o final, sobre as bem-aventuranças. Amém, queridos? E a primeira bem-aventurança aí é o pobre de espírito. Diz assim a santa palavra de Deus. Não vou botar na Bíblia Viva, não. Vou botar aqui na ACF, que é a mais tradicional. Esse meu tablet está já pedindo um socorro novo. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos seguir em diante. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai, essa é a tua santa palavra, e nós te louvamos, Senhor, por ela, por esse tesouro que temos nas nossas mãos, Senhor, a qual podemos ler, a qual podemos ouvir uma pregação baseado nessa palavra. Graças te damos, Senhor, porque foram vidas que morreram, Senhor, para que esse livro estivesse em nossas mãos. Pessoas se doaram, Pai. Pessoas, Senhor, entregaram as suas vidas, Senhor, tempo, suor, lágrimas, Senhor, para fazerem cópias, Senhor, para até contrabandear Bíblias em lugares que era proibido, Senhor, ter Bíblia, e nós temos hoje em nossas mãos, Senhor, e nós te louvamos por isso, não só pela Bíblia em papel, pelos aplicativos e todas as maneiras, Senhor, que temos de ouvir a Tua palavra, seja no audiobook, seja na voz de Cid Moreira e tantos outros, Senhor, que se doaram para ter aí programar essa leitura, Senhor, para que possamos estar aprendendo da Tua palavra. Te louvamos, Senhor. Fala com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Glória a Deus. Amados, o texto que lemos é parte aí do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. E esse sermão é interessante, ele tem recebido vários nomes, ou títulos ao longo dos séculos. É chamado de o maior sermão já pregado na história. É chamado também de o sermão de ordenação dos 12 apóstolos. Esse sermão pregado por Jesus é também um resumo de todas as doutrinas de Jesus. É muito bom, muito interessante, leia. Esse é com certeza o maior sermão já pregado, pelo maior pregador que já pisou nessa terra. O maior pregador. Interessante que Spurgeon, ele foi chamado de príncipe dos pregadores no século XIX, na Inglaterra. Mas quem prega aqui esse sermão do monte é o rei dos pregadores, o supremo pastor, o grande superintendente, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Ele é o pregador por excelência. Ele é aquele que é o exemplo do pregador. E a sua mensagem aqui é singular, é uma mensagem atual.
é uma mensagem pertinente para os nossos dias. Queridos, cada palavra desse sermão é uma pérola de grande valor. Cada sentença aqui possui um tesouro inestimável. E eu quero te estimular a ler mais o Sermão do Monte. Portanto, esse é com certeza o sermão mais conhecido da história. Porém, também é o mais desconhecido. Mais conhecido e, ao mesmo tempo, o mais desconhecido. Ele é o mais lido e é o menos praticado. Por quê? Porque toda vez que geralmente alguém começa a ler a Bíblia, começa em Mateus. E logo nos primeiros capítulos você vai se deparar com o Sermão do Monte. Então é o mais lido, mas ao mesmo tempo é o que mais nos confronta, nos coloca contra a parede. Por exemplo, certo pastor diz que se um visitante imaginário lá de Marte, fosse visitar uma típica comunidade cristã e, tendo lido o Sermão do Monte no caminho, ele ficaria perplexo pelo contraste. Ou seja, ele lê o Sermão do Monte, né? Um visitante imaginário, não é real, tá, gente? Não existe marciano. Mas se ele chegasse e contemplasse o estilo de vida de muitas comunidades cristãs, ele veria o abismo entre o padrão do Sermão do Monte e o padrão da vida cristã convencional. E chegaria à conclusão de quão grande é o disparate, a contradição do que Jesus ensinou para o que as pessoas, infelizmente, têm vivido. E o primeiro ponto aí desse sermão, né, trata das bem-aventuranças que nós lemos, que vai dos versos 3 ao 12. São 8 marcas distintas, queridos, de um verdadeiro seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcas distintas de um seguidor. E a primeira bem-aventurança está no versículo 3 aí. Veja comigo mais uma vez, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou, em algumas versões, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Interessante que a palavra grega para bem-aventurado é makarios, e significa feliz, super feliz, extremamente feliz é aquele que está enquadrado nessa bem-aventurança. Jesus está falando então aqui da verdadeira felicidade em contraste com as alegrias mundanas. Nessa bem-aventurança, Jesus exalta o quê? Exalta o que o mundo despreza e rejeita o que o mundo valoriza. Vou repetir. Jesus exalta o que o mundo despreza e rejeita o que o mundo valoriza. O mundo oferece essa felicidade por meio de quê? Por meio das riquezas, da fama, dos prazeres e tantas outras coisas mais, por meio de uma mesa de bar no final de semana, tomando cerveja, fumando cigarro, numa balada. É isso que o mundo oferece. Mas Jesus, pelo contrário, oferece alegria verdadeira. Mas o que o mundo promete, não consegue dar, Jesus aqui oferece gratuitamente. Ele diz: bem-aventurado é o pobre de espírito. Queridos, a felicidade prometida por Jesus não se adquire com dinheiro, mas é um presente de Deus. Não é com bens, não é com fortuna, não é com prata, não é com ouro. Não é uma virtude aqui do ser humano, mas um favor vindo das mãos de Deus. Essa felicidade não é uma recompensa por sermos bons, porque na verdade ninguém é bom. Quem é bom? Ninguém é bom, mas é uma graça imerecida do Pai. Essa felicidade não é uma conquista por esforços humanos, mas é um dom que recebemos pela fé em Cristo. Até porque essa felicidade fica conosco até na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da tristeza, na hora do abandono e da morte de alguém que amamos, ou até na hora em que estivermos chegando na hora da nossa própria morte. Essa felicidade não vai embora. Enfim, Jesus está nos dando aqui a receita da verdadeira felicidade quando diz que felizes são os pobres de espírito. E como toda verdade, queridos, ela pode ser distorcida, como toda verdade pode ser mal interpretada, né? Vamos ver primeiro o que não significa ser pobre de espírito. O que não significa?
O que não é, desenhando, ser pobre de espírito? Primeiro, não significa ser pobre financeiramente. Tem gente que pensa, então eu sou pobre de espírito porque eu não tenho dinheiro. Não. Francisco de Assis, ele foi o patrono daqueles que pensam que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou para viver no monastério, isso sim é que dá crédito ao homem diante de Deus e faz dele alguém pobre de espírito. Mas não é isso. A Bíblia não ensina isso. Uma pessoa não é bem-aventurada por andar sem dinheiro. Uma pessoa não é bem-aventurada pelo simples fato de estar, por exemplo, desempregada, né? Ou passando por algum problema. Não, queridos. A pobreza financeira pode ser resultado, de obra do diabo, da exploração, da ganância e da preguiça. Pode ser, não estou afirmando. Muita gente, às vezes, não tem o que comer por mera preguiça. Me faz lembrar de um episódio que eu vi, né? O rapaz pedindo dinheiro, o rapaz estava com um caminhão carregado de cimento. Falou, amigo, vamos descarregar ali o caminhão de cimento, te dou R$50. O cara virou as costas. Não quis, mas queria dinheiro de graça. Então você vê que muitas vezes a pessoa está na miséria porque ela não quer arregaçar as mangas para trabalhar. Tem vergonha de trabalhar, mas não tem vergonha de pedir. E mais, uma pessoa pode ser pobre de dinheiro e não pobre de espírito. Pode não ter um centavo no bolso, mas pode ser, ao mesmo tempo, altiva, soberba, arrogante. Às vezes a pessoa pode ter o carro mais simples da cidade e ainda assim sair desse carro como se estivesse saindo de uma Lamborghini, de um Porsche, né? Cheio de altivez, cheio de orgulho, mesmo tendo pouco ou quase nada. Pode morar numa casa de pau a pique e olhar as pessoas por cima. Então o orgulho nem sempre está associado a ter, mas é uma questão do ser da pessoa. Ela pode morar em um barraquinho e olhar as pessoas por cima. Ela pode necessitar de tudo nessa terra e mesmo assim não sentir necessidade alguma de Deus. E que Deus nos livre desse sentimento. Que tenhamos necessidade do Senhor, da força do seu poder. Portanto, amados, não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza material não é garantia de saúde espiritual. Segundo, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual medíocre. Pastor, eu sou pobre de espírito. Não oro nem jejuo, estou nem aí. Quando Jesus disse que os pobres ou humildes de espírito são bem-aventurados, não estava com isso elogiando aqueles que não oram, aqueles que não jejuam, não estudam a Bíblia, não congregam, não se arrependem. Não era um elogio para esse tipo de pessoa. Jesus não estava dizendo que bem-aventurado é aquele que é pobre em santidade, pobre em verdade, pobre na fé, pobre no amor. Jesus não está batendo palmas aqui para aqueles que têm uma vida espiritual realmente pobre, medíocre, sem graça, sem poder, sem unção e sem o sobrenatural na sua vida. Jesus não está elogiando esse tipo de pessoa. Não podemos ser esse tipo de pessoa. Isso porque quem não ora, quem não medita nas Escrituras, quem não jejua regularmente, quem não vive em santidade, não é pobre de espírito, mas está na prática desviado, ou está se desviando a passos largos da presença de Deus. Esses não são pobres de espírito. Terceiro, ser pobre de espírito não significa ter complexo de inferioridade. Se achar a mosquinha de Jesus. O pobre de espírito não é aquele que se desvaloriza, que se menospreza, que se acha o pequenininho. Diante de Deus, sim, podemos nos humilhar, mas não ter um complexo de inferioridade, que é um mal. Uma pessoa que, ao se olhar no espelho, se acha a pior das pessoas, não gosta nem de olhar, se desvaloriza, se menospreza, se auto-ridiculariza. Isso não é saudável. Não é saudável. A autoestima baixa não é um bem, mas um mal. Ser pobre de espírito não é ter uma falsa humildade, dizendo, não tenho valor algum, não sou capaz de fazer nada.
Isso é complexo de inferioridade. Você pode fazer a diferença para a glória de Deus. O problema é aonde você bota o foco. É Deus que me usa, é Deus que me capacita. Sem Ele não sou nada. Agora, quais as características, querido, de alguém que realmente é um pobre de espírito? Já mostramos 3 pontos do que não é ser pobre em espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Primeiro, essa pessoa reconhece sua total dependência de Deus. Primeiro, é a pessoa que reconhece sua total dependência de Deus. No grego, 2 palavras são usadas para pobre. A primeira é penês, e descreve o pobre que tem como ganhar vida. Essa primeira palavra descreve o pobre, que é, por exemplo, um trabalhador normal. Tem como levar o pão de cada dia. Vive sempre no limite, mas nunca falta o básico. Essa é a primeira palavra para pobre na Bíblia. É como muitos de nós, sempre no limite, né? A outra palavra grega para pobre já é pitocos e descreve a pobreza total. Uma pobreza absoluta, ao extremo. Esse pobre é pobre mesmo. Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. No pleno sentido da palavra. É um miserável, um mendigo, carente de ajuda alheia. Interessante é que essa palavra pitocos foi a palavra usada por Jesus nessa bem-aventurança. Jesus disse: bem-aventurado os pitocos de espírito, os miseráveis, os mendigos de espírito, os necessitados, os carentes. É como se Jesus dissesse o seguinte: bem-aventurados os mendigos de espírito. Que palavra forte, né, queridos? Sendo assim, o que Jesus estava dizendo é que o pobre de espírito tem consciência plena de que precisa da ajuda do alto. É esse o sentido. Mendigo espiritual, plena consciência de que precisa da ajuda do alto. É aquele que entende que sem Jesus nada pode fazer e que sabe por experiência própria que em sua carne não habita bem algum. No hebraico, a palavra pobre é aplicada a um homem humilde, que põe toda a sua confiança em Deus. É uma pessoa que depende de tudo em Deus. Depende de Deus para tudo. Sai para fazer uma compra: Senhor, vá na minha frente. Vai pegar o ônibus: Senhor, guarda esse ônibus, guarda o meu motorista. Não deixa ele dormir não, Senhor. Vai com o pastor, vai orando: Senhor, guarda o pastor. Deixa ele ser imprudente no trânsito não. Depende de tudo, de tudo. Detalhe, queridos, a nível financeiro, o rico, geralmente, ele é autossuficiente. É aquela pessoa que não precisa de nada, não precisa de ninguém. O rico, dentro de um contexto geral, é aquele que compra o que quer, viaja para onde quer, realiza os sonhos materiais que deseja. Esse é o quadro do rico. Já o mendigo, ele precisa de tudo e de todos. Ele reconhece que precisa de ajuda, de socorro, de amparo. Isso a nível humano. A nível espiritual, queridos, acontece o mesmo. O rico espiritual é como aqueles crentes, e eu sempre brinco, crente ruim, da igreja de Laodiceia. Eles diziam: sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E realmente aquela igreja era rica, abastada. Era mais oponente, com mais recursos financeiros das 7 igrejas. E dizia: não preciso de coisa alguma. Mas o veredito de Jesus para eles foi qual? Mas não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. Leia depois Apocalipse 3. Vai contar a historiazinha dessa igreja, a última igreja. Agora, o mendigo de espírito, ele depende de Deus. Ele é como aquela igreja de Esmirna, na qual Jesus disse: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Amados, a igreja de Esmirna era pobre financeiramente e também pobre de espírito. Por outro lado, a igreja de Laodiceia era rica financeiramente, mas não era pobre de espírito. Estava totalmente de fora dessa bem-aventurança. E mais, o rico espiritual é também como o fariseu, lembram? Lá de Lucas 18:11, que cheio de justiça própria,
ele disse o seguinte, e Jesus contou essa parábola: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse é o contrário do pobre de espírito. Esse é o arrogante de espírito, né? Ele deu nota 10 para si mesmo e nota 0 para o outro, né? Ele se exaltou em seu orgulho e foi abatido por Jesus. Por outro lado, nessa parábola tinha o fariseu e tinha o publicano. E o publicano, que era pobre em espírito, ele deu nota 0 para si mesmo, perante Deus. Tá, queridos? Perante o Senhor você pode dar nota 0. Você pode ter uma baixa autoestima perante o Senhor, não perante os homens. Ele deu nota 0 para si. Ficou de longe e nem ousava levantar os olhos ao céu, diz a Bíblia, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, Senhor. Eu sou um miserável pecador. Preciso da tua ajuda. Preciso do teu socorro. E Jesus concluiu essa parábola dizendo que o publicano desceu para sua casa justificado. E o fariseu desceu para sua casa condenado. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, disse Jesus. Mas o que se humilhar, esse será exaltado. Amados, lembrem-se que somos apenas vasos de barro. Amém? Quem é vaso de barro aí? Somos vasos de barro. O valor não está em nós, mas no tesouro que está em nós. O fariseu via a si mesmo como um vaso de ouro. Ouro de melhor quilate possível. O publicano se via como um vaso de barro. Em 2 Coríntios 4, 7, Paulo disse o seguinte: temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Amados, a glória não está no vaso, mas no tesouro. Sendo assim, um homem é apenas um vaso de barro frágil, sensível e barato. Mas dentro desse vaso existe um tesouro de inestimável valor. Esse tesouro é a presença do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até porque o vaso é fraco, mas o Deus é forte. O vaso é frágil, mas Jesus é poderoso. O vaso pode até não ter beleza, pode não ter beleza, pode não ter riqueza, mas o conteúdo desse vaso, que é o Espírito Santo, ele é esplêndido, glorioso e majestoso. E mais, queridos, o vaso é tão frágil, e nós somos tão frágeis, que muitas vezes se quebra e precisa ser substituído, mas Jesus é eterno e jamais pode ser mudado. Se o pastor morrer, entra outro, Deus substitui, ninguém é insubstituível nesse mundo, mas o nosso Deus é eterno e é poderoso. Portanto, somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus e não das nossas forças. E quando temos essa consciência que somos vasos de barro, nos tornamos mais e mais pobres em espírito. Pois o pobre em espírito sabe que é desprezível. O pobre em espírito sabe que é pobre, sabe que é miserável, cego e nu. E ser humilde de espírito, nos termos bíblicos, significa ser pobre também de arrogância, de altivez. Você não quer olhar o seu semelhante por baixo e considerá-lo menor que você. E mais, queridos, o pobre em espírito é aquele que tem pleno conhecimento de seus pecados. Pleno conhecimento. Não vê nenhuma bondade em si e, consequentemente, abandona toda esperança no seu eu e se entrega totalmente à misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Existe até uma tradução muito interessante dessa bem-aventurança que diz: bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. É uma tradução bela. Em vez de bem-aventurados pobres em espírito, está assim: bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual, que bota a boca no pó e clama o poder do alto.
clama a ajuda do céu, sabe que com suas forças, com a sua sabedoria, com a sua estratégia, não tem como resolver os seus B.O.s. No Salmo 40, 17, Davi declarou o seguinte: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Pobre, ele era rei, queridos, rico, sem necessidades materiais. Davi, nesse contexto aqui, tinha tudo do bom e do melhor, né? Mas confessou que era pobre e necessitado e que dependia de Deus para viver. Esse é um bom exemplo de uma pessoa pobre de espírito, mesmo sendo abastada financeiramente. Não tinha problemas financeiros, não tinha problemas com alimentação, mas dependia totalmente de Deus. Certo pastor diz que se alguém, na presença de Deus, sentir alguma outra coisa, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença de Deus. Porque quando estamos na presença de Deus, o senso de injustiça, de incapacidade, de pequenez aparece. Os fariseus costumavam dizer que quem cumpre a lei com toda exatidão é rico para com Deus. Fariseus, os costumes. Quem cumpre a lei com toda a exatidão é rico para com Deus. Mas Jesus, por outro lado, diz que ser pobre de espírito, quebrantar-se e converter-se é o único caminho para entrar no reino dos céus. E, guarde isso, feliz é o homem que coloca em Deus toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua fé. Que entrega seu coração, sua alma, que reconhece a Jesus como seu único e suficiente e eterno Senhor e Salvador. E de preferência, desde a meninice, da juventude, se convertendo ao Senhor. Segundo, queridos, ser pobre de espírito é reconhecer que Deus é rico em misericórdia. Ser pobre de espírito é reconhecer que Deus é rico em misericórdia, porque não basta quebrantar-se, não basta arrepender-se e humilhar-se perante Deus, se não reconhecermos que Deus está disposto a perdoar, a levantar o caído e restaurar o arrependido. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, só esse é pobre de espírito. Moisés declarou o seguinte: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. E Deus usou Moisés. Isaías clamou: ai de mim, estou perdido. E Deus usou Isaías como um profeta. Pedro gritou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fez de Pedro um ganhador de almas. Paulo clamou: miserável homem que sou, e fez dele um bandeirante do cristianismo, o maior desbravador, né? O maior evangelista da história, né? Mas todos eles sabiam que Deus é misericordioso e tem prazer em levantar o caído e perdoar o arrependido. Eles aqui não tinham complexo de inferioridade, mas um conhecimento verdadeiro do seu próprio coração. Por quê? Quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciente estará da sua pequenez. John Wesley diz que o pobre de espírito tem consciência de seu orgulho e de sua arrogância de espírito. Sabe de sua constante inclinação para pensar de si mesmo mais do que convém. Está convencido da sua vaidade e da sede de estima e honra que vem dos homens. Está intrínseco no ser humano, queridos, o desejo de reconhecimento, de glamour, de estar no holofote. O pobre de espírito sabe que muitas vezes possui ódio, possui inveja, ciúmes, vingança, ira, maldade e amargura em seu coração. Muitas vezes está lá. Ele não alimenta aquilo, mas está lá. Enfim, o pobre de espírito admite uma inimizade inata contra Deus e contra os homens, que aparece em milhares de formas. Sendo assim, o pobre em espírito é aquele que se conhece, com a ajuda do Espírito Santo. Ele tem espelho, o espelho da palavra, que mostra quem realmente ele é. Esses são os que têm convicção dos seus próprios pecados. São aqueles a quem Deus concedeu aquele primeiro arrependimento.
Queridos, essa é a diferença entre um hipócrita e um filho de Deus. O hipócrita está sempre falando sobre quão bom ele é, quão importante ele é, quantas realizações ele faz. Um filho de Deus, por outro lado, se entristece acerca do bem que lhe falta. Sabe que poderia ter feito mais, sabe que não poderia ter agido como agiu, falado como falou, pensado como pensou. Um se alegra por ser tão bom, o hipócrita, o outro se entristece por ser tão mau. Esse é o pobre espírito. Reconhece a maldade humana, reconhece que todos realmente pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Reconhece que sem Jesus a sua inclinação é somente para coisa ruim. E por isso que ele busca a força do alto, o poder de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a ajuda do Senhor. Terceiro, ser pobre de espírito é reconhecer que a prática do pecado é uma afronta à santidade divina. Queridos, não podemos abusar da misericórdia de Deus. Abusar da misericórdia de Deus. O pobre de espírito sabe que o pecado é sedutor. O pecado é sedutor. Sabe que ele é fraco e sabe que só Deus pode livrá-lo da tentação. O pobre de espírito tem plena consciência da sua culpa. Sabe a punição que merece. Sabe que poderia ser punido por sua mente carnal e pela corrupção universal da sua natureza. No entanto, mesmo sabendo tudo isso, ele busca o quê? Força naquele que é forte, o Senhor Jesus. Ele ora constantemente dizendo: Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. O pobre em espírito reconhece as suas limitações, reconhece as suas fraquezas, reconhece suas paixões, mas não se acomoda só com o reconhecimento, porque é fácil reconhecer. É tipo assim, reconhecer o óbvio. Não basta só reconhecer. Por outro lado, ele luta com as armas espirituais para vencer o pecado na sua vida. Não aceitar. Ele luta com armas espirituais. Ele busca a presença de Deus com oração, e oração perseverante. Busca a presença de Deus com jejum constante, com meditação na palavra de Deus. Ele procura ter uma vida na dependência do Senhor. Agora, como podemos saber se somos ou não pobres de espírito? Como podemos saber? Qual seria o termômetro para medir a temperatura? Nossa, amados, o pobre em espírito está sempre lamentando por seu estado espiritual. Está sempre lamentando. Ele pode orar 10 horas por dia, aí ele fala assim: poxa, eu preciso orar mais. Uma vez eu li de um pastor que ele orava 8 horas por dia. E no diário dele ele falava: meu Deus, me ajuda a buscar mais a tua face. Eu falei: meu pai, 8 horas por dia buscando a Deus? O pobre espírito está sempre orando e pedindo: Senhor, eu quero um coração quebrantado e agradecido. Somos pobres de espírito quando reconhecemos que a base da nossa salvação não está em nós, mas em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por você que Jesus entregou a vida, derramou o seu precioso sangue para te resgatar de uma vida miserável nessa terra e uma vida desgraçada na eternidade longe dele. Somos pobres de espírito quando não temos nada a exigir de Deus, mas somente agradecer. O que temos para exigir, queridos? Nada. Mas não falta motivo para agradecer. Não falta. Somos pobres de espírito quando constantemente choramos por sermos tão maus, mesquinhos, egoístas e narcisistas. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Lembra, irmã? O narcisista é esse. Se ama, se adora, se olha no espelho e canta aquele louvor: quão grande és tu, para si mesmo. Que Deus nos livre disso. Queridos, somos pobres em espírito quando reconhecemos que a única coisa boa em nós é a presença do Espírito Santo.
Aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos são aqueles em todo o universo que possuem sangue real. A maneira de subir ao reino é descer em nós mesmos. Somos pobres de espírito quando exigimos e cobramos mais de nós mesmos e menos dos outros. Tem gente que cobra mais dos outros e menos de si. Exigem dos outros e nada de si. Quando olhamos para o outro e vemos virtude, e olhamos para nós e vemos frieza, indiferença, preguiça, falta de amor ao próximo e falta de temor a Deus, aí somos pobres de espírito. Até porque uma pessoa que só enxerga virtude em si mesmo e pecado nos outros não é pobre de espírito e não entrará no reino dos céus. Vou repetir: uma pessoa que só enxerga virtude em si e pecado nos outros não é pobre de espírito e não entrará no reino dos céus. Os fariseus, queridos, eles eram mestres em ver pecados na vida alheia. Mestres. E cá para nós é fácil. É fácil ver pecado na vida do outro. É fácil ver como o outro erra. É fácil. O mais difícil é sondar a nossa própria alma. Somos pobres de espírito quando não nos envergonhamos de Jesus Cristo, quando não nos envergonhamos de levantar a bandeira do Evangelho aonde vamos. Até porque, queridos, Jesus não se envergonhou de nós ao morrer na cruz pelado, de braços abertos e com uma coroa de espinhos na cabeça. Não se envergonhou. Então não podemos nos envergonhar. E mais do que isso, não podemos ser a vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo declarou certa feita, Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas, a bem da verdade, muitos crentes são a vergonha de Cristo. A vergonha. Se for fazer um culto no lar e convidar os vizinhos, não convida porque não se dá bem com ninguém. Tem inimizade com todo mundo. Será que todo mundo está errado? Só nós certo, gente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Somos pobres de espírito quando entendemos que tudo que recebemos de Deus é pura e simplesmente pela graça do Senhor, do início ao fim. Graça é presente, graça é favor, não merecemos nada. A salvação e o perdão que recebemos custou a vida do Filho de Deus. Por isso que Efésios 2,8 diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu gosto, e já citei, não canto porque não sei cantar, mas de um hino do nosso amado saudoso pastor Haroldo Gomes, a qual a Ana Paula, o Marquinho são membros da Igreja Nova Vida. E o pastor Haroldo Gomes já faleceu, está com o Senhor. E ele costumava cantar esse hino. Eu não sei se Ana Paula e Marquinhos lembram. Que dizia: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma só voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E há um estrofezinho dizendo: e falarei e cantarei que Jesus que me salvou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém, queridos? É pela graça, é favor, é misericórdia. Que possamos ter isso em mente, em nome de Jesus.